Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco da série Tudo sobre a Prótese e Protocolo. Se você chegou agora aqui nesse vídeo, esse é o nosso segundo vídeo que a gente vai falar detalhadamente como funciona o tratamento de protocolo, desde a etapa de prótese, cirurgia e instalação. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a decisão de você fazer um protocolo, né? Então, se você não viu esse primeiro vídeo da série, ou se você conhece alguém que está nessa etapa de decidir sobre esse vídeo, vem aqui embaixo que vai ter o nosso link e acompanhe lá desde o começo, o início da nossa série, tudo sobre a prótese e protocolo. Mas hoje, então, doutoras, vamos continuar aqui. Estamos com a doutora Janaína, nossa protesista avaliadora, doutora Cristina, implantodontista e também avaliadora responsável técnica da Grid Odontologia. Doutoras, vamos para a parte de mão na massa, né? Como que funciona aí, passo a passo. O paciente decidiu, ele vai fazer o tratamento de protocolo, tá? E aí, como a gente inicia essa jornada? A gente faz a prótese de trás para frente, começa pelo planejamento reverso. O paciente vai passar primeiro com a protesista, no caso, eu lá na clínica. A gente vai fazer o molde do paciente, vai mandar confeccionar um rolete de cera, dependendo de... Isso é individualizado, né, de cada caso, para registrar a mordida, né? E isso vai entrar na parte de prova de dentes, e o paciente vai me falar as expectativas que ele tem em relação ao sorriso dele, qual é o sonho que ele tem em relação à cor dos dentes dele, qual é o formato, se ele queria igual quando ele era mais novo, como que era, se ele tem fotografia, ele vai trazer todas essas informações para nós, né? E aí a gente vai mandar pro protético todas essas informações. Vai vir um trabalho prévio, a gente vai provar, né? Dando tudo certo, função estando ok, que isso sou eu que vejo. O paciente gostando da estética, a gente vai encaminhar para cirurgia, né? E frisar que tudo é muito personalizado. A gengiva vai ser de acordo com a cor da gengiva do paciente, tudo para dar o ar da naturalidade. Então, assim, para ficar fácil para quem está em casa entender, né? Então, nós temos algumas... Não é que você começou o tratamento de protocolo e já vai para cirurgia, hein, gente? É o que a doutora falou. Então, a gente começa pela parte da prótese, tá? Existe uma preparação ali de você confeccionar uma prótese prévia, Isso. né? Antes da cirurgia. E mais ou menos quantas sessões, doutora? O paciente provavelmente vai passar comigo de 1 a 4 sessões. Isso vai ser muito personalizado, individualizado, mas de 1 a 4 sessões, se a gente conseguir alinhar tudo com o protético nessas sessões. Pode até demandar mais vezes, né? Dependendo de cada caso, cada complexidade. Porque tudo demanda planejamento, né? Não dá pra gente sair pulando etapas, porque pular etapas nos traz prejuízo lá no final. Então, assim, de 1 a 4 sessões é uma média. Então, assim, para os ansiosos aí de plantão, né? Que o pessoal já entra na expectativa. Doutora, e aí? Já vou pôr, não vou pôr? Então, assim, essas sessões, pelo menos lá na clínica, mas o que a gente vê também aí de outras clínicas fazendo, elas vão demorar em torno ali de 10 dias a um mês e meio. Sim. Mais ou menos, tá, gente? Novamente, a gente está falando aqui de médias, tá? Pode variar de paciente para paciente, mas para que vocês entendam que quando vocês adquirem um tratamento de protocolo, existe essa preparação que vamos colocar aí um mês e meio, antes da gente partir para a parte cirúrgica, né? E, doutora, a gente vê ali que por ser um tratamento que se trata de estética, né, função e estética do paciente, seria interessante esse paciente ter o acompanhamento de alguém ali para ajudar, porque como você falou, vai escolher o dente, vai escolher a cor, vai escolher a gengiva. E aí? Geralmente eu peço, Dani, para os pacientes que vão fazer o tratamento da prótese protocolo, trazer algum familiar, amigo, esposo ou esposa que possa influenciar isso também. Claro que quem vai tomar a decisão é o paciente, não o acompanhante. Mas ele vai ajudar a dar segurança, porque às vezes a gente faz uma mudança tão completa no sorriso do paciente que ele pode se achar dentuço ou alguma coisa assim desse tipo, porque ele está acostumado com os dentes desgastados ou com a prótese desadaptada. E aí o familiar ou o amigo tem aquele olhar, nossa, como você ficou bonito. E nos ajuda nesse caso. Então eu peço um acompanhante para ajudar nessa decisão também do paciente. Porque é uma mudança muito grande, né? E eu acho engraçado, lá na clínica a gente tem uma etapa na avaliação aqui, que é a gente tirar fotos, né? Todos os tratamentos da clínica nós temos esse protocolo de fotografar.
E é impressionante o tanto de pessoas que chegam na clínica e que quando vai tirar a foto do sorriso, a pessoa não sabe sorrir. Não sabe. Ele fica tão com vergonha que ele vai se definhando, né? Eu falo que é definhar. Começa a murchar, não sorri, não socializa mais e aí desaprende. Eles falam assim, não sei sorrir. Ou tem vergonha, fala, ai, não pede isso pra mim não sei, não quero. Porque tamanha é o desconforto que ele tem com o próprio sorriso, né? Sim, a pessoa acaba evitando, né? Fala, eu não sei sorrir. Gente, todo mundo sabe sorrir, hein? Isso é do ser humano. Então, se você hoje não sabe mais sorrir, tem solução. Tem. Treinar, né? Porque lá no final do tratamento, na última fotografia, tem que estar com o sorrisão lá que ganhou na Mega Sena. Isso, exatamente. Então, é uma parte totalmente personalizada. É importante que a gente tenha o apoio aí de algum familiar, alguma pessoa próxima para dar o pitaco, né? Sim. É igual, gente, quando a gente vai para a gente tem um grande evento social, né? Uma formatura, um casamento, uma festa, um encontro ali da faculdade, dos amigos. É muito natural a gente pedir palpite do outro se a roupa tá boa. Né? Se o cabelo tá bom, se a maquiagem tá boa, se tá na estica ou não. Por que não, né? A gente não ter ajuda na hora de escolher o sorriso, que como os brasileiros estão acostumados a dizer aí, é o cartão postal, né? O nosso cartão postal ali é o sorriso. Então, a importância do paciente não passar por esse processo sozinho, né? A gente sabe que existe um receio, uma vergonha, né? Mesmo até dentro da família ali, às vezes o esposo não vê mais a esposa sorrir faz muitos anos, ou vice-versa, né? Mas é realmente um tratamento transformador. Então, a importância ali de ter alguém palpitando e ajudando aí a personalizar esse novo sorriso. Faz toda a diferença, né? E assim, a gente tem muitos casos, né? A gente tem casos de casais, né? Que a esposa não quer que o marido saiba como que é minha boca. E quando acontece isso, eu fico até me perguntando, né? Como que isso é o que você falou, né? Assim, causa uma dor tão grande. Porque você não ter a liberdade de mostrar seus dentes nem na sua própria casa. Sim. Nem com seu parceiro. Né? Uma vida. Então, assim, como limita, né? Sim. É transformador mesmo. Você ter de volta essa segurança de poder não ter que estar se escondendo, né? Porque a pessoa se esconde atrás do rosto fechado ali, porque não pode mostrar, né? Não pode aparecer porque falta dentes ou porque a pessoa se sente muito feia daquela forma, sim, né? Às vezes até tem os dentes, mas está de uma forma, né? O dente está muito escuro. Ou tá quebrado. Ou tá quebrado. Enfim, né? Tem tantas situações, né? Frágeis. Tem muitas situações. Mas a gente tem experiência lá de que como que depois transforma até a vida do casal. Sim. Tem paciente que chega falando assim, eu vim fazer meus dentes porque eu preciso salvar meu casamento. A gente já teve isso, sim, né, doutor? Sim. Então, assim, a gente vê tantas coisas e por isso que a gente se sente até na obrigação de estar fazendo esse podcast, esclarecendo, né? Porque eu acho que a gente pode mudar as vidas, transformar vidas mesmo. Teve uma paciente que eu nunca vou esquecer, que ela estava conversando comigo e aí a gente trocando figurinha ali sobre a vida e tal, e ela estava contando para mim que ela queria fazer queria mudar, não aguentava mais, que chegou o momento dela transformar o sorriso dela, porque as amigas iam tirar selfie juntas. E ela sofria um bullying, vamos dizer assim, né? A palavra da atualidade seria isso, né? Ela era motivo de chacota ali, de brincadeiras dos demais, porque ela não sorria. Né? Então, assim, a frustração da pessoa de ter que se privar da vida social dela, né? Porque, gente, a gente fala assim, só quem não tem os dentes sabe o que é não ter os dentes, né? Então, fica até um recado aí, se você tem um familiar, alguém que mora com você,
ou se você tem os seus pais aí que já são idosos, ou que, né, que você lembra como é o sorriso das pessoas que moram com você? Né? Vamos deixar esse ponto de atenção aí. Será que essa pessoa não está precisando de ajuda? Não está precisando de um apoio? Não está precisando de um incentivo? Né? Porque realmente é muito doloroso, né? Passar por tudo isso. Então, mais uma vez aí, é um tratamento que transforma vidas, que é totalmente personalizado, né, doutora? Sim. E a gente entra numa das dúvidas também, doutora, mas será que não vai ficar muito artificial isso? Será que as pessoas não vão ver, não vão perceber que eu tô de prótese? Não. Pelo menos nós, no trabalho lá da Glide, nós garantimos que o paciente ninguém vai perceber que ele usa prótese. Porque o nosso foco principal é a naturalidade. Então, assim, a gengiva vai ficar da cor do seu lábio, da cor da sua gengiva, o dente vai ficar harmônico com sua face, com o seu rosto. Então, ninguém vai perceber que você usa uma prótese. Porque a naturalidade é o nosso foco principal. E é importante a gente falar, né, que assim, se o paciente for fazer apenas uma prótese protocolo, seja lá em cima ou seja lá embaixo, na outra extremidade, provavelmente ele vai ter os seus dentes naturais ali ainda, né? Não todos os casos, mas vamos pegar aí a pessoas que terão protocolo e os dentes naturais na outra arcada. E aí, para isso combinar, como que fica? A gente precisa também adequar a outra extremidade que não vai ser feito o tratamento. Por exemplo, o paciente tem os seus dentes naturais, mas eles são todos disformes, né? Um em cima, outro embaixo. Dá para fazer a prótese protocolo assim? Não. Eu preciso adequar a mordida dele, eu preciso deixar tudo certinho para a prótese protocolo ter o encaixe correto. Não adianta eu fazer uma prótese toda torta para poder encaixar nos seus dentes todos tortos. Não vai ficar bonito, não vai ficar legal e não vai ficar natural. E não vai ficar funcional também, né? Não traz conforto, porque o que traz conforto para mastigação é o equilíbrio, é o encaixe da mordida. Se a gente não tem o equilíbrio, o encaixe da mordida, não fica gostoso. Pode até ficar bonito, mas não fica confortável. Talvez seja a palavra melhor, né? Então, assim, ainda assim você vai ter problemas. Ainda assim, talvez você tenha dores. Sim. Porque as coisas não estão encaixadas, né? É a mesma coisa que quando você tá andando com o carro e tem alguns obstáculos, né? Então, você tá indo ali na viagem confortável. Quando chega um obstáculo, você perde o conforto. Então, na mordida é a mesma situação. Você tá ali mastigando, mas quando pega naquele lugar que não tá encaixado, dá um tranco. E aí te tira do conforto, né? E no caso aí o que garante isso é o que a doutora tá explicando. É acertar esse encaixe. O de cima e o de baixo tem que estar correspondentes. E no caso da estética também, às vezes o paciente tem o sonho de ter os dentes mais claros, por exemplo, na parte superior, e aí os dentes de baixo dele naturais são um pouco mais escurecidos. A gente precisa fazer um tratamento prévio de uma boa limpeza, uma boa raspagem, às vezes até necessário um clareamento dentário, para poder chegar naquele grau de estética que o paciente deseja. Então, assim, tem tratamentos prévios que precisam ser feitos antes da gente ir para a cirurgia da protocolo, antes de colocar a prótese protocolo, na parte que vai ser oposta ao tratamento da protocolo. Então, tá aí a importância dessa primeira etapa do tratamento, né, gente? Então, novamente, ó, o tratamento do protocolo, a prótese protocolo, ela tem fases, né? Agora, o que a gente está destrinchando seria a primeira parte protética, que é a gente entender como está a situação da boca do paciente, tratar o que precisa ser tratado e a gente produzir a prótese ali, uma prévia da prótese com o paciente escolhendo os dentes, a cor dos dentes, o modelo, o formato, né? E aí, a partir daí, né, doutora, estando tudo certo, a mordida tá encaixada, a estética tá legal, aí esse paciente estaria liberado para ir para cirurgia. E aí, doutoras, quais são os cuidados que esse paciente precisa ter para ir para a parte de cirurgia, né? Porque é uma cirurgia que a gente pode considerar de um porte um pouco maior, né? Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter com esse paciente para ele estar apto para entrar no dia da cirurgia? Então, assim, como a gente fala em cirurgia, eu gosto sempre de fazer um comparativo com as cirurgias que a gente faz a nível hospitalar, né? Então, assim, ninguém faz uma cirurgia num hospital, por mais simples que seja, sem fazer exames antes, para definir como está a sua saúde. Então, assim, não dá para a gente operar.
a cirurgia odontológica, ela não é feita no hospital, na maioria das vezes, mas ela exige o mesmo cuidado de uma cirurgia que é feita no hospital. Então, assim, antes de passar pela cirurgia, a gente indica que o paciente consulte o seu médico, né? Que vai avaliar aí a sua condição de saúde, se você pode ou não ser submetido a uma cirurgia, né? Porque, como a gente já falou aqui, existem muitos casos de prótese protocolo que a gente também precisa remover dentes, né? Não é só colocar os implantes. E quando a gente vai remover os dentes, a gente precisa organizar toda aquela condição óssea para a gente instalar os implantes. Então, você precisa saber, né, a respeito da sua glicemia, se você é diabético ou não, se você for diabético, se isso está controlado ou não, se você tem problemas de ordem hormonal, se isso tudo está organizado, se você tem problemas na sua parte de coagulação, e tudo isso quem vai definir é o médico que te acompanha, né? E então, em alguns casos, a gente bem específicos, dependendo do tipo de cirurgia que a gente vai fazer, a gente também manda algum recadinho lá. A gente faz uma carta para o seu médico indicando qual é o tipo de tratamento que você vai ser submetido, para que tudo seja feito com muita segurança. A gente nunca entra numa cirurgia para ver se depois vai ter algum problema. A gente previne, né? Por isso que o nosso índice de insucessos ou de complicações cirúrgicas lá na clínica posso falar que é zero. A gente nunca teve, graças a Deus. E não vai continuar tendo porque a gente toma esses cuidados. Então, a gente não submete ninguém à cirurgia sem uma prévia autorização do médico responsável pela sua saúde geral, né? Porque nós, dentistas, somos responsáveis pela saúde da sua boca. Mas a sua saúde geral, quem é responsável é o seu médico. E aí a gente trabalha junto, né? O médico com o dentista, né? Não, eu não quero espantar vocês, né? Eu não quero falar que, então eu vou ter que ir no médico. Não. Se você é uma pessoa cuidadosa, se todos os anos você faz o seu check-up, a gente tem muitos pacientes que falam assim, olha, doutor, eu acabei de fazer os meus check-ups, o médico me disse que está tudo em ordem, eu não tenho nenhuma doença. Então, você não vai ter que voltar no médico de novo, tá? Eu quero deixar claro isso. Mas a gente recebe muitas pessoas que acabam negligenciando a saúde, que estão sem consultar um médico há mais de ano. Então, aí, nesse caso, a gente só opera se ele realmente for ao médico e trouxer para a gente um resultado positivo nesse sentido. E nesses pacientes, geralmente a gente indica, então, para o médico o que vai ser feito, para o médico, então, dar o sim dele. Fala, não, pode operar, que está tudo em ordem. E fora isso também, desculpa, não, por favor, doutora. Mas fora isso também, quando o paciente está apto para a cirurgia, nós fazemos a prescrição medicamentosa, né? Entramos com medicamento prévio à cirurgia. O paciente começa a tomar antibióticos antes da gente ir para extrair dentes, antes de colocar implantes. Sim. Então, tem toda uma preparação, né? E a doutora comentou sobre os casos em que o paciente precisa extrair dentes, né? E uma das dúvidas que a gente vê muito. Às vezes o paciente, ele trata a parte de clínica geral, faz suas limpezas semestrais, anuais, em clínicas que aceitam convênio, né? Ou às vezes a pessoa faz o seu tratamento ali preventivo em postinhos de saúde, né? É muito comum isso. E aí surge aquela questão, doutora. Doutora, posso tirar os dentes no postinho? Posso tirar os dentes no convênio? Porque aí eu não vou gastar dinheiro e depois eu venho e só faço os implantes a protocolo aqui com você? E aí, doutora? Essa economia vale a pena? Não, não vale a pena. E essa economia limita muito a parte cirúrgica. Porque quando a gente tira os dentes para colocar o protocolo, a gente tem uma forma certa de tirar os dentes. Porque o implante ele é preso no osso. Então, cada pedacinho de osso é para a gente uma preciosidade, é uma joia. Né? Então, quando a gente vai tirar o seu dente para fazer um implante, a gente tem toda uma técnica e um cuidado que quando você faz uma cirurgia num lugar que não está pensando nisso, não existe esse cuidado. Não é nem por negligência do profissional, mas é porque não é o objeto não é a prioridade ali na hora. Ele só quer tirar o dente e pronto.
né? A gente não, a gente tira o dente pensando que ali a gente precisa organizar toda uma condição óssea para instalar os implantes. Então é totalmente diferente e eu sempre peço para os pacientes não fazerem isso. Então, se você é o que a Dani falou, se você está pensando em fazer um protocolo, não vai tirar os dentes primeiro para depois consultar a gente. Primeiro consulta a gente, tá bom? E aí depois a gente vai te orientar qual que é melhor para você. Perfeito, doutor. Então, nós falamos, né, já pensando na parte cirúrgica, em que a gente precisa entender como está a condição geral da saúde desse paciente antes dele fazer a cirurgia, né? Falamos ali da importância dele tomar as medicações, né? A medicação, ela se inicia antes da cirurgia e depois se estende, né, após. Aqui a gente está falando do uso de antibióticos, né, para a gente prevenir ali uma possível infecção ou algo que possa comprometer o sucesso ali dos implantes, da cirurgia a longo prazo, né? E aí, vamos falar do dia, exatamente o dia da cirurgia, né, doutora? Seu paciente tomou medicação em casa e aí ele chega na clínica, uma das principais dúvidas é: nossa, eu tenho que comer, não tenho que comer, porque às vezes é comum em cirurgias hospitalares, né, dependendo da cirurgia, o paciente tem que fazer jejum, né, ou quando ele vai fazer exames, tem que fazer jejum, né. Então, assim, é indicado esse paciente ir aí de estômago vazio para cirurgia? Qual é o tempo, mais ou menos, de duração dessa cirurgia, né? Como que é ali? Pode ir sozinho? Tem que ir acompanhando? Vai dirigindo? Não vai? Como que ele tem que se preparar para o dia efetivamente da cirurgia? O paciente é assim, lá na clínica a gente usa uma medicação para diminuir o nível de ansiedade. Essa medicação é importante porque te deixa muito tranquilo, né, para encarar uma cirurgia, que é só o nome cirurgia. Qualquer pessoa, mesmo as que falam que não tem medo, elas mudam a conduta dela. Quando a gente está receoso para passar por uma experiência que a gente não conhece, a gente tem um aumento da pressão arterial natural, né? E isso dificulta muito na hora da cirurgia, porque aumenta o sangramento. Então, por isso a gente tem a opção de usar ansiolíticos, remédios que diminuem a sua ansiedade, o seu medo. Alguns pacientes, ao usar esse medicamento, dormem, outros não, mas você fica consciente. Então, não precisa ter medo, falar assim, eu vou dormir, sei lá o que vão fazer comigo. Não. É um remedinho só para diminuir a sua ansiedade, te dar conforto. E isso é muito legal, porque os pacientes terminam a cirurgia, que pode, a Dani comentou, né, quantas horas, né? A parte da cirurgia, ela engloba também uma parte protética ao mesmo tempo, porque lá na clínica a gente trabalha com carga imediata. Então, ela tem uma duração mais longa, não significa que você ficou em cirurgia durante 3, 4, às vezes até 5 horas. Pode levar tudo isso, mas é porque existem muitos procedimentos de parte cirúrgica e protética que têm que ser feitos no mesmo dia para poder fazer carga imediata. Né? O que é essa carga imediata? É você poder, na mesma semana, colocar os seus dentes. Né? Então, isso exige toda uma técnica, todo um trabalho em conjunto da parte cirúrgica e protética e que demanda tempo. Né? Então, por isso, a gente usa essa medicação para que você passe por isso de uma forma muito tranquila. E é o que a gente vê acontecer, né? As pessoas passam por todo esse tempo, a gente está cansado, mas a pessoa está ótima. Nem tem estresse. Sobre o jejum ou não, Dani, a gente não recomenda o jejum, muito pelo contrário. A gente até pede para o paciente ir tomado café, se alimentado, algo leve, né? Nada muito pesado, mas vá alimentado, principalmente pacientes diabéticos. Porque pode dar uma crise de hipoglicemia e ele vira passar mal por conta disso. E aí tem aquela história da ansiedade. Eu não consegui comer nada. Gente, faz um esforço, se alimenta, mas vai alimentado. Varia muito, né? 4 horas ali na cadeira do dentista. Não dá para ir em jejum. Tá? A nossa anestesia não é a mesma anestesia de âmbito hospitalar, que pode vir o paciente a vir dar náusea, alguma coisa assim. A nossa não, a nossa anestesia é uma anestesia local. Então, o paciente não vai ter aquela reação de ânsia de vômito, náusea, nada disso. Então, vá com café da manhã, vá alimentado. Isso. As nossas cirurgias geralmente são no período da manhã, né? A gente ocupa o período da manhã para fazer. Então, o paciente tem que ir bem alimentado, sim. De uma forma leve, mas bem alimentado.
E a doutora comentou sobre o uso dessa medicação para o paciente relaxar, tirar o medo. Importante ter um acompanhante com ele ali? Então, aí depende muito, né? Tem alguns que fazem questão que o acompanhante fique ali na sala de espera esperando, né? Isso não é necessário, né? Claro que quem quiser ficar ou se sentir mais seguro de ter alguém ali na clínica, a gente tem espaço para isso. Mas também, se o seu acompanhante quiser te deixar lá na clínica e a hora que estiver terminando a cirurgia, a gente liga e ele retorna para te buscar, sim. Mas você não pode ir embora sozinho, porque você vai estar medicado, você vai ter passado por uma cirurgia. Não dá para pegar Uber sozinho. A gente não permite isso, porque a gente está cuidando de você desde o primeiro momento e a gente quer que você esteja em segurança. Então, você precisa de um acompanhante, pelo menos para te levar, trazer e levar embora, né? Porque dirigir. Dirigir não dá. E aí a gente já entra, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados pós-cirurgia, né? Vamos falar ali as primeiras horas ali, o primeiro dia, como a doutora comentou, lá na glidiodontologia, nós costumamos fazer as cirurgias no período da manhã, claro que isso é uma decisão de clínica para clínica, né? É possível ser feito à tarde também, mas nós fazemos de manhã. E aí, o paciente vai para casa. Quais são os cuidados? Pode já pôr a mão na massa e fazer uma faxina? Tem o repouso, né? Vai repousar. Vamos falar das primeiras 24 horas, né? Sim. O paciente vai ficar em repouso, fazendo bolsa de gelo, alimentação leve, nada quente, né? Nada sólido, vai comer coisas pastosas, líquidas, né? E frias. E fazendo as bolsinhas de gelo e tomando as medicações. Mas assim, vai tirar o dia pra ser spa, cuidado. Colocar a perninha pra cima e ficar de repouso. A gente gosta de falar quando são as mulheres, né, a serem operadas. Normalmente os maridos estão ali para acompanhar, para buscar. E aí eu brinco com eles na recepção. Que essa semana é férias dela, hein? Você trata de assumir aí os compromissos da casa, porque é muito importante, né, doutora, esse repouso aí, porque é uma cirurgia, como a gente já falou aqui, de um nível maior, né? Algo mais invasivo ali para o paciente. E tem a questão vamos para as dúvidas, né? Que a pessoa, às vezes, ela chega em casa e começa já a mandar a mensagem das dúvidas. Doutor, estou inchado. O doutor, apareceu um roxo aqui. É normal? Devo me preocupar? Então, é normal, né? Toda cirurgia, o organismo entende que ele foi machucado, né? E quando a gente tem um machucado, a gente se começa ali um processo inflamatório, né? As células estão ali se organizando para resolver aquilo. E durante a cirurgia também, a gente tem uma quantidade de líquido que sai ali durante a cirurgia. E tudo isso fica ali na sua pele, no seu rosto. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem ficar mais inchadas, algumas pessoas podem ficar com mais roxinho, assim, né? Mas isso é um pós-cirurgia. Então, assim, igual quando você se machuca, né? Se você cai e bate, o que acontece? A primeira coisa, fica um calombo, né? Incha ali. E aí, às vezes, fica roxo. Mas e depois isso é tudo reabsorvido, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Isso não significa que deu tudo errado. Isso é uma coisa normal e é perfeitamente controlado com medicação. E voltamos lá na individualização, né? Como a gente vai estar te acompanhando durante essa semana para provar os dentes, depois para instalar a prótese, as providências que forem necessárias para o seu caso vão ser tomadas, né? A gente vai estar sempre orientando. Mas sim, pode inchar, sim, pode ficar roxo. E a questão da dor é uma coisa muito controlada. A gente tem casos muito pontuais de pessoas que sentiram dor. A grande maioria de pessoas usa o remédio para dor só no dia da cirurgia. No dia seguinte já nem está usando mais, né? Isso é o padrão. Mas tem um amigo meu que já sentiu dor. Sim, algumas pessoas podem sentir, mas não é a grande maioria. É muito caso a caso, né? E a gente tem também equipamentos que nos auxiliam nessa primeira etapa, né? A laser terapia. Nós oferecemos isso lá na Glide para os nossos pacientes,
Então, assim, ela previne o edema, ela ajuda nesse tratamento do edema, do pós-operatório de Tirar a dor, né? também. Então, assim, como a doutora Cristina comentou, nessa primeira semana o paciente vai estar em íntimo contato conosco, porque um dia é cirurgia, no outro a prova de dentes, a gente já vai fazendo a laser terapia após a cirurgia, no dia da prova de dentes, e se for necessário, até uma semana depois, para poder dar o conforto para o paciente. Então, o paciente passou por cirurgia, foi para casa, fez o repouso dele, fez bolsa de gelo, priorizou alimentos frios e pastosos ou líquidos, né, doutor? Estamos repassando aqui quais são os cuidados pós-cirúrgicos. E aí, quando ele retorna para a clínica? Porque nesse momento, pessoal, a gente está falando aí que o paciente extraiu os dentes e colocou os implantes, ou para quem já não tinha dentes, colocou os implantes. Então, o paciente ele sai da cirurgia sem os dentes, né? Mas por apenas um curto período de tempo, né? Então, qual seria a próxima etapa após essas primeiras 24 horas? No dia da cirurgia, a doutora Cristina, como ela comentou, ela fez a cirurgia de colocação de implantes e já fez o molde para a parte protética. No dia seguinte, o paciente está na clínica com a gente, já para fazer a prova dos dentes, né? Seja das duas arcadas, de uma arcada só, mas a gente vai fazer a prova dos dentes no dia seguinte. Dando tudo certo, tudo ok. Passa um dia, que a gente dá um intervalo de um dia, no outro a gente já faz a instalação da prótese. Então, gente, é muito rápido, né? Lembrando que aqui a gente está falando, tá, pessoal? Da situação da técnica de carga imediata. Ou seja, a pessoa opera e já instala a prótese dentro ali de uma semana. A gente fala em até 72 horas, tá? Isso pode variar de clínica para clínica, às vezes de semana para semana, porque é uma semana ali que existe um combinado, uma sincronia, né, entre as dentistas envolvidas e entre o protético, que é o nosso fornecedor parceiro ali, né, que é quem vai realmente confeccionar a prótese propriamente dita. Então, são ali 3, 4 dias em que a pessoa já vai sair com os dentes instalados. Como que é essa instalação, doutora? A pessoa volta ali depois de 3, 4 dias, já vai estar um pouco melhor, menos inchada, né? A gente está falando ali que a pessoa cumpriu com todas as recomendações de pós-operatório. E aí, para instalar essa prótese, dói? A pessoa sente alguma coisa? Como que é isso? Isso é muito individual, mas a nossa maioria, né? Vamos dizer que a nossa regra é não sentir dor. Porque a prótese, ela não encosta na ferida cirúrgica. Ela é colocada sobre os implantes. E isso não gera dor, porque vai estar localizado em cima dos implantes e não vai estar encostando na ferida cirúrgica. Então, geralmente, eu não preciso... É muito raro, muito difícil eu ter que anestesiar um paciente para poder colocar a prótese protocolo logo após o período de cirurgia. Até hoje, lá na Glide, 3 anos que eu trabalho, eu só fiz isso uma vez. Mas isso é muito individual, né? Porque meu nível de dor pode ser diferente do seu. Mas a nossa maioria é não precisar anestesiar nem sentir dor. Perfeito. Pessoal, então, assim a gente conclui o nosso segundo bloco, né? Onde a gente destrinchou aqui em detalhes como funciona o tratamento da prótese protocolo. Desde o momento em que o paciente decide por esse tratamento, né? Passamos ali pelas provas, pelas moldagens, pela escolha dos dentes, das gengivas, que a gente chama ali de parte protética, né? E agora a gente destrinchou como seria a cirurgia, né? Da parte dos implantes, a parte cirúrgica do tratamento de protocolo até a instalação. Então, nós terminamos esse bloco por aqui. Se você conhece alguém que vai passar por esse tratamento, ou se você vai passar por esse tratamento, compartilhe esse vídeo, ajude a gente a conscientizar outras pessoas, né, de quão maravilhoso é esse tipo de tratamento. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é totalmente possível, é um tratamento transformador e é importante que você conheça os detalhes e entre com segurança nesse processo, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva,
põe o sininho aí, aperta no sininho para que você receba a notificação do nosso terceiro vídeo, que a gente vai falar aí como que é a vida do paciente que tá com a prótese na boca. Então, quais são as vantagens, as desvantagens, os incômodos, a parte boa, a parte ruim do paciente que decidiu passar por esse tratamento e hoje já tem a prótese protocolo na boca, tá bom? Até breve, acompanhe os nossos vídeos no canal.